E se foi. Edson, está te aguardando. Oi, Ai, conseguimos! que bom! Tem que vir, né? Que Tudo bem, enfim! você? Então, eu estava pedindo para Nambiru aqui. Eu falei, ai, Nambiru, pelo amor de Deus. Que horas Você são aí? tá bem? Que? Tô bem, tô bem. Tentando, Mas né? você está me ouvindo bem? Tô, eu tô. As pessoas estão ouvindo bem? A gente vai transmitir. Deixa eu então começar a apresentar, que eu vou começar a gravar aqui também, para se der algum Ok, problema. sem problema. Bom, a Vou gente fazer vai mais fazer ele. uma live sobre literaturas e metodologias indígenas, tá? Então, assim, é um tema muito amplo, mas a gente vai tentar condensar para uma live. O Edson Krenak, né? Assim, ele dispensa apresentações, mas a gente vai apresentar. Ele vai falar aqui um pouquinho, né? Porque a princípio são duas culturas, etnias diferentes, mas ele se coloca como Edson Krenak, mais uma. Ele é um escritor indígena, vencedor do Prêmio Tamoio. Ele também é acadêmico, escritor acadêmico e escritor, né? Ele é doutorando atualmente na Universidade de Viena, fez o mestrado na UFSCar, também atuando sobre literatura indígena. E ele participou recentemente de um dossiê que eu organizei junto com o professor Bessa, está no caderno Sedes, no Cielo, e ele teve o artigo mais acessado do dossiê, o artigo Ah, mais é. chique, o dossiê tem Bessa, Edson Krenak, Chiquinha Apareci, que ele publicou o artigo O Indígena como Usuário da Lei, um estudo etnográfico de como o movimento da literatura indígena entende e usa a Lei 11.145/2008. E com isso, ele está entre os 6 autores indígenas brasileiros presentes no sistema Cielo, né, que é um sistema de revista norte-americano brasileiro, né, de indexação bem ocidental, né, mas bem importante também. Então é muita honra poder conversar Uhum. com você. A honra é E minha. eu sou professora da UERJ, no Instituto CapUERJ, e coordenadora aqui do Educação Descolonizadora. Tem que falar nisso. E a Daniele também é uma grande parceira dos assuntos indígenas, da literatura indígena, educação indígena. E é sempre um prazer ter a Daniele como interlocutora, parceira, amiga. Obrigada. Obrigada. Há 16 anos, eu comecei com 17, mas Uau, tem muito tempo. Ó, a gente pode começar, então? Ele já podemos. viu algumas perguntas, ele falou que vai tangenciar algumas perguntas, e eu quero ver, porque todo tangenciamento indígena é bom. E, enfim, há muitos anos fazendo interlocução, entrevistas, né, com culturas indígenas, com intelectuais indígenas, eu sempre recebo umas flechadas assim que me direcionam. Então, vamos ver as respostas dele. E as respostas a gente vai publicar na revista da UERJ. Eu também queria colocar aqui que essa entrevista tem a parceria, idealização com o professor Leonardo Peixoto, da Universidade Estadual do Amazonas. Que, enfim, o Léo tem um trabalho lindo com os povos, com os ameríndios, né, com a etnologia amazonista. É professor na universidade, tem uma luta pela questão da intelectualidade indígena nas universidades, né? Onde não é só intercultural, enfim, também seria um nome para a gente chamar aqui. Então, vai ter a parceria desse professor nessa entrevista, junto com a gente, professor Leonardo Peixoto, da UEA. Então, vamos lá? Vamos lá. Edson, eu queria te perguntar sobre as metodologias indígenas, né? Que é um conceito talvez mais utilizado, sim, é muito citado na Nova Zelândia, na Austrália. E a gente sabe que tem uma forte literatura científica canadense que escreve sobre isso, mas no Brasil a gente vê pouco ainda. Tem o seu artigo, por isso que eu citei, do Caderno 6, que aborda
brilhantemente, você é muito, pelo menos citou, muito influenciado pela Linda Smith, né, que foi traduzida e publicada aqui em 2018 pela editora UFPR, mas ainda tem pouca inserção. Então, eu queria que você falasse sobre Ah, metodologias indígenas. ok, muito obrigado por esse tema que é importantíssimo. E eu gostaria até de começar minha fala lendo um poema de uma poetisa indígena canadense que eu gosto muito, é Rita Joe. Eu fiz aqui uma tradução que eu peço desculpa se não está tão boa quanto o original, porque o original é lindíssimo e a tradução é sempre um fragmento, né, do original. Então, diz assim, eu perdi minha fala, I lost my talk, no original. Eu perdi minha fala, a fala que você tirou de mim. Quando eu era uma garotinha na escola da cidade, você me arrebatou minha língua. Hoje eu falo como você, eu penso como você, eu escrevo como você. Essa balada embaralhada sobre o meu mundo. Há duas maneiras de falar. Ambas as maneiras eu conheço. E eu sei que a sua forma é mais forte. Mas gentilmente eu lhe ofereço minha mão e pergunto: deixa-me encontrar minha língua, minha fala, então eu poderei lhe ensinar sobre mim. Bom, a sua pergunta eu vou tentar responder comentando esse poema da Rita Joe. A história desse universo, né, de pesquisa, de metodologia indígena, de teorização sobre as maneiras indígenas de ser, de fazer, de saber, ela vem dessa autoanálise que os indígenas que têm conseguido muitos avanços na autodeterminação, de criar um espaço de interação, um espaço de diálogo com outros povos indígenas. Então, eles têm esse momento de reflexão muito forte, um momento de parar para pensar e se comparar com o passado e o presente, se comparar com o que aconteceu com as consequências da colonização. Então, quando a Rita Joe diz eu perdi minha fala, a fala que você tirou de mim, quando é minha garotinha, ela coloca a fala, a língua, como se fosse a concha, como se fosse a caixa que dentro tem todos os aspectos da cultura dela. Então, a literatura indígena, ela coloca aí como a literatura indígena, como a fala, a expressão oral, escrita, como o aspecto mais importante dessa reflexão indígena que vai estar muito presente em toda essa teorização do que é uma metodologia indígena. Então, no outro momento, ela fala assim, na escola da cidade, você arrebatou a minha língua. Então, neste momento em que os povos indígenas do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, de alguns países da América Latina, passam a pensar, a se afastar um pouquinho da escola da cidade, da educação colonizadora, né? Fazendo assim, uma brincadeira aqui com o tema, com o nome aqui do nosso espaço, né? Educação descolonizadora, mas quando ela diz, na escola da cidade, quando eu estava recebendo aquela educação descolonizadora, ou colonizadora, melhor dizendo, você arrebatou minha língua. Não somente um fato histórico dos indígenas serem proibidos de falar a língua deles, mas um novo aprendizado, que foi um apagamento das próprias expressões indígenas. Né? Ela fala, hoje eu falo como você, eu penso como você, escrevo como você. Então, para resumir a resposta, o que a gente vê como um movimento global é que à medida que os povos indígenas, escritores, educadores, pesquisadores indígenas passam a refletir sobre o que eles perderam nessa educação colonizadora,
eu falo com você, o fato de eu estar falando português, o fato de eu estar estudando numa universidade europeia, isso tudo me faz pensar em como eu sou, em quem eu sou, a minha história. Então, é tipo uma dança de que eu vou em direção ao colonizador para entender o que passou comigo, o que aconteceu comigo. Por que eu não falo mais a minha língua? Por que eu perdi a minha língua, né? Então, eu vou comentar mais partes do poema na medida que a gente vai conversando. Porque Não, eu não quero focar muito nessa parte agora. Depois a gente fala mais. a segunda pergunta ainda é sobre isso, sobre as metodologias. No próprio texto, no texto que você publicou no artigo de 2019, do Cielo, você coloca uma tensão que eu vejo, que eu vi também num artigo de uma biblioteconomista, que é a Aline, que a gente conhece, Uhum, e ela coloca isso dentro da experiência dela, da não adaptabilidade, assim, da pouca, de como é introdutório o sistema da BNT e de indexação de outros para tratar a indexação indígena e as autorias indígenas. E aí, num pedacinho do seu artigo científico, você coloca que, que outro aspecto relevante dessas metodologias indígenas, né, e se coloca metodologia no plural, seria a gente quando tentamos traduzir a ideia do que seria uma autoria coletiva, né? E é uhum, fantástico, porque quando você coloca que a ciência trabalha com o individual, com o objeto, a ciência ocidental, quando o indígena tem um coletivo muito forte, né? E no próprio dossiê que a gente organizou e participou, o próprio Cielo ele não aceitava os etnomes indígenas, né? Eles não aceitavam Krenak ou Pareci. Então, a revista Caderno Sedes teve que entrar em diálogo com o próprio Cielo. Então, a gente meio que viveu uma experiência real das dificuldades de indexação. Então, eu te pergunto sobre isso. Você poderia falar ainda no campo das metodologias uhum. sobre a questão das autorias coletivas indígenas, do individual coletivo, essa Ok. tensão. Bom, essa é uma pergunta que parece muito simples, né? Porque ela é muito clara, mas ela é muito complexa, né? Eu gostaria de falar aqui, principalmente com os meus parentes, né? Que estão me ouvindo, com pesquisadores, autores indígenas, é, é, porque essa fala ela precisa estar ressoando não somente na academia, mas também na aldeia, onde está começando refletir sobre esse tipo de pesquisa, de investigação que sempre foi individualista, autoral, mas para o lado do pesquisador que está ali visitando, né? Então, a literatura, a metodologia indígena, ela, é, ela não é individual, ela é coletiva. Ela é coletiva em alguns aspectos. Para explicar isso, eu vou ter que explicar. Vou começar com um exemplo. Por exemplo, você citou o que a Aline comentou sobre as normas da ABNT, né? É, numa referência bibliográfica ocidental, a gente encontraria essa lista de autores de livros e publicações, etc. Nada, nenhum outro tipo de comentário. Mas numa metodologia indígena, essa lista de pessoas, ela seria assim, não teria sentido nenhum. A maneira como eu estou entendendo as metodologias indígenas que estão sendo praticadas, usadas, feitas em vários lugares que eu tenho tido contato, conversado, a gente tem chamado em alguns lugares, eu posso te dar um exemplo aqui, é do Daniel Justice, é um autor canadense, ele é canadense e indígena, e ele diz, num livro importante que ele escreveu sobre por que a literatura indígena importa, ele, na referência bibliográfica dele, ele não coloca lista de autores e livros. E, na verdade, se chama
referência relacional, bibliografia relacional, porque, na verdade, para cada livro e autor que ele cita no livro dele, ele comenta quando ele encontrou o autor, ou como que ele entrou em contato com o autor. Ele conta uma história da relação dele com o livro do autor, ou com a pessoa, ou do autor, e ele mostra como que aquele livro, isso fora do texto, como que aquela publicação, aquela referência bibliográfica influenciou ele a escrever um determinado capítulo ou parte do livro. Então, é um trabalho bastante diferente e é uma referência relacional, que é outro aspecto da metodologia indígena. Falando de metodologia indígena, quando a gente fala de metodologias, nós estamos falando na verdade, de 4 conceitos, ou de 3 conceitos que estão ao redor de metodologia, né? Esses conceitos, metodologia, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva mais próxima à visão indígena, metodologia são formas, modos de fazer. É como nós produzimos, transferimos e compartilhamos conhecimento. Mas isso vem de uma outra palavra. Eu vou colocar 3 palavras um pouco complexas, mas eu vou tentar explicar. Se eu me perder ou se tiver muito complexo, você me interrompe, por favor. Então, essas palavras são, primeiro, ontologia, depois, epistemologia e depois, axiologia. A ontologia são os modos de ser, modos de afirmar ou entender a realidade. A epistemologia é como nós pensamos, como que nós elaboramos nosso conhecimento a respeito da realidade, e a axiologia é o tipo de responsabilidade que nós temos com esse conhecimento que nós estamos produzindo. Então, quando os pesquisadores chegam no lugar para fazer pesquisa, eles chegam, na verdade, como se fosse um cavalo de Troia. Ele está cheio de ontologias, visões da realidade, da verdade, do mundo. Eles estão com epistemologia, maneiras de produzir o conhecimento, e eles têm também suas axiologias por trás deles. Ou seja, como que eles vão lidar com a questão da responsabilidade, que tipo de ética, que tipo de ações, implicações vai ter a pesquisa deles. Então, quando os indígenas eles estão produzindo a sua pesquisa também, existem essas ontologias, existem essas epistemologias, mas não são ocidentais. As ocidentais, a gente sabe, tradicionalmente são as realistas, daquelas no qual a ontologia realista é aquela que existe uma verdade, essa verdade não muda, e essa verdade está dentro do mundo para ser descoberta, e não importa quem a define, porque eu tomo essa verdade como já dada. Né? Então, nessa ontologia, por exemplo, é muito simples generalizar o que eu digo, o que eu afirmo como verdade, né? E aplico ela em todos os lugares. Um exemplo muito simples e que é muito importante foi quando os europeus chegaram nas Américas e afirmaram que os indígenas não tinham alma. Então, essa ontologia do que é alma, do como essa epistemologia de saber como que eu sei que alguém tem alma. Se eles não têm fé, se eles não têm rei, se eles não têm lei, eles não têm alma. Então, essa maneira de pensar sobre o indígena, que criou uma verdade única, absoluta, e que eles passaram a aplicar em todos os lugares, transformou aquela ação, vamos chamar assim, metodológica de exploração das novas terras, numa ação genocida, numa ação colonizadora, exploradora, e que foi destruindo as outras ontologias que existiam aqui, as outras maneiras de pensar a realidade. Então, para comentar qualquer coisa a respeito de metodologia indígena, é importante ter em conta de que as metodologias de indígenas são, eu sempre menciono em plural, porque existem muitas ontologias.
Existem muitas maneiras de ver a realidade. O mundo indígena ele é plural, ele não é individual. Usando aí a palavra que os antropólogos encontraram para definir essa ontologia indígena, perspectivismo, há muitas perspectivas em jogo. Um grupo deles, né? Um grupo deles. Exatamente, um grupo deles, é verdade. Então, quem... Sorry? Quê? Não, eu falei, um grupo deles, né? Os perspectivistas. Exato, exato. Então, o que vai, numa epistemologia indígena, o que vai definir o meu caminho, o caminho do meu conhecimento, o caminho da minha produção de literatura, de ciência, de medicina, é como eu me relaciono com as ontologias que estão ao meu redor. Como que eu me relaciono com as realidades que estão ao meu redor. Como que eu me relaciono com os meus ancestrais, por exemplo. Então, isso é muito importante para se ter em mente quando se fala de literatura indígena, por exemplo, que o método da literatura indígena, ele não é um método da literatura ocidental, em que o objetivo é fruir a arte. É aquele momento em que o burguês se senta sozinho no parque, ele não tem outro problema, ele não tem outro compromisso com a realidade, então ele está lendo aquilo para se sentir bem, para apreciar a vida. Né? A metodologia ou a epistemologia da literatura indígena, que vem de ontologias distintas e que habitam o mesmo mundo, ela é baseada na ancestralidade, no relacionamento que esse autor tem com todos os seres que estão ali ao redor dessa história, dessa narrativa. Então, quando a pessoa lê uma literatura indígena, não é um convite para a fruição artística, estética, literária. É um convite para um diálogo, para uma relação. E isso transforma não somente o ato da escrita, mas o ato da leitura, o ato da pós-leitura, o ato que a gente critica muito, que a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com o mercado editorial, né? Que ele insiste nessa maneira colonizadora de ver a literatura indígena como pequena, infantil, ou pior, infantilizadora do ato de leitura, né? Então, porque revela uma incapacidade do mercado editorial de ler a literatura indígena. A pergunta, eu vou te fazer mais depois de novo uma pergunta sobre o mercado editorial indígena, mas só, não está aqui, mas assim, só pensando junto com você, assim, do que você está trazendo de metodologias indígenas, e você tem uma fala muito importante, provocadora, né? Porque, digamos assim, o perspectivismo indígena, o perspectivismo ameríndio, ele é talvez o mais próximo, dentro da antropologia outra, né, do pesquisador branco, ocidental, tentar tirar uma ideia de verdade, né, e de colocar a ideia do Eduardo Petrusca, assim, do que eu experimentei de. Mas acho que o que você está trazendo, e também óbvio que o perspectivismo ameríndio aponta, não sei se é isso, estou te perguntando, é que talvez exista um não humano que influencia as metodologias indígenas. E aí, quando eu falo não humano, seria um sagrado, uma cosmologia. Você fala de deuses, enfim. Então, talvez seja o quanto a nossa literatura científica ela está pouco acostumada ao não humano, seria isso? As cosmologias? A gente pode pensar. Podemos pensar isso, mas eu vou continuar com a ideia da literatura. A literatura indígena, ela tem ela não separa ciência, religião e arte. Essas três coisas estão juntas. E o problema do que eu tenho visto em algumas teorias perspectivistas é que, embora reconheçam a existência de ontologias diferentes, a tendência é separar esses três instâncias, por exemplo, de religião, da magia ou da espiritualidade, se você quiser,
a ciência e a arte. Por exemplo, um autor, um antropólogo, no seu texto, ele pode estar discutindo, esse grupo, ele acredita na magia, só o fato dele colocar, esse grupo acredita na magia porque eles usam ervas que curam, através de uma cerimônia que o xamã ou o pajé faz, e ele conta essa história, ele usa essa... Então, quando ele está colocando essas coisas juntos, mas ao mesmo tempo ele discute, ele tenta criar uma metalinguagem para poder dizer que questionar a fé ou a crença ou a visão de mundo do indígena, ele está compartimentalizando o que uma metodologia, uma ontologia indígena jamais faria, o conhecimento indígena, né? Então, ele sente essa necessidade de uma metalinguagem. Então, é por isso que vai ser sempre fragmentária, vai ser sempre incompleta essa hierarquização de conhecimentos. Então, há partes, o perspectivismo mostra isso, há partes que eu concordo, há partes que eu não concordo, há partes que eu acredito, há partes que eu separo, e a única maneira de acessar essas partes, essas histórias, esses aspectos da visão indígena, da ontologia indígena, através dessa metalinguagem. A literatura indígena não tem metalinguagem, ela tem a história, a contação da história. E a contação da história é o método supremo das metodologias indígenas, né? Claro que a metodologia indígena tem várias técnicas de produzir e compartilhar conhecimento, a pintura corporal, a plumária, né? as penas, a relação com os animais, os rituais, as festas, os cantos, existe uma série de técnicas, mas a contação de história, que hoje no Brasil ela está experimentando vamos usar uma palavra religiosa, um avivamento, né, da contação de história, porque, como eu tinha lido no início o poema da Rita Joe, né, as nossas histórias nos foram roubadas, nos foram tomadas, nos foram arrebatadas e publicadas como se fosse de autoria de antropólogos. Então, foram publicadas como se fossem folclores, nomeadas, classificadas, usaram um arsenal de metalinguagem para poder colonizar essas histórias e diminuir essas histórias. Então, hoje, nós estamos num coletivo enorme que a gente pode ver, assim, a melhor ilustração moderna, o melhor exemplo desse avivamento ou dessa retomada das nossas histórias, das nossas narrativas, é o trabalho, por exemplo, da Julie Dorico, do Daniel Munduruku, que já é um clássico, a gente nem precisa comentar nada dele, mas o fato dela ser de uma jovem como a Julie Dorico, ela se encontrar nas narrativas e encontrar o caminho para os outros autores indígenas, para as outras histórias indígenas, e fazer com que outras antologias definam a metodologia que ela está usando para falar de literatura indígena. E isso é uma coisa super nova no Brasil, que também, de alguma forma, é nova nos outros países também. Só que nós estamos tendo isso de uma maneira muito mais tímida, né, ainda, né? No Brasil. No Brasil, Então, assim, as metodologias, ainda o animismo do perspectivismo ameríndio, aí falando já diretamente com os antropólogos, né, que vai dizer animismo, perspectivismo, tem gente aqui que é da educação na live, é uma teoria do campo da antropologia, tá, da antropologia amazonista, ou tropical, como se queira chamar, com um grande nome, que o Edson está evidenciando que é divisionista ainda, né, que ainda divide, que ainda ocidentaliza, então seria necessário descolonizar metodologias. A minha segunda... Agora sim, a minha pergunta para você, e você tangencia se você quiser,
A gente está chegando a meia hora. Pode entrar um pouquinho na questão da literatura indígena. Uhum. O Edson ele tem um diferencial, apesar de que ele está colocando, está frisando aqui, que a grande, talvez, o grande saber ameríndio é a gente não dividir, né? Mas se a gente for pensar dentro de como se divide a literatura ocidental, o Edson ele tem uns dois lugares, digamos assim, atua em dois lugares, porque ele é considerado um autor de literatura não científica, né, de literatura indígena literária, e um autor reconhecido, né, escreve junto a outros autores como Daniel Munduruku, participa da caravana Menco Quirá, do Instituto UCA, já teve prêmio muito assim, ele participa desse movimento de escrita literária indígena. Mas ele também participa como nós dividimos, né, do movimento, sim, da literatura científica no Brasil e fora do Brasil, né, por conta do doutorado em Viena. Então, a minha pergunta, Edson, como você analisa essa relação de escritor acadêmico e escritor literário indígena? Como isso é para você? Essa possível divisão, talvez. Se há diferença entre eles, ou diferença política, diferença de espaço. E a segunda se é possível, qual você considera que existe um maior espaço assim, de fusão, assim, onde, digamos, que o indígena ele consegue dentro no mercado brasileiro, digamos assim, ou no mercado editorial de citações ou no mercado científico. Então, se você percebe uma diferença, e se há uma diferença, qual espaço seria melhor para o indígena, para os autores indígenas? Bom, eu vou provocar você aqui, porque sempre foi a maneira que nós mesmos, indígenas, historicamente pensamos sobre nós dessa forma, né? Você tem opções de você ir lá ou fazer isso ou fazer aquilo. É como se fosse o mercado das profissões, né? Você vai lá no mercado e escolhe uma na gôndola. Eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, essas coisas assim, né? Então, esse paradigma do colonizador de fragmentar, compartimentalizar a vida, tudo, demonstra várias estratégias ontológicas, epistemológicas, axiológicas, metodológicas de conquistar o outro, né? Então, primeiramente, eu quero até já afirmar aqui que eu não tenho objetivo de conquistar ninguém, de conquistar nenhum espaço, não tenho objetivo de ser famoso, não tenho objetivo de ter um status acadêmico. Então, eu só faço parte de um movimento de resistência, né? E esse movimento de resistência, ele, embora sejamos muitos e somos plurais, né? Cada um de nós somos muitos, né? Nossas armas, nossas estratégias são diversas, né? Então, o que eu faço em todos os meus textos, na verdade, eu só conto uma história. Eu só conto a minha história no meu texto. Então, o meu texto ele está falando da minha própria jornada, de descoberta da minha família, da história da minha família, de volta à terra de onde meus pais nasceram e cresceram, de retomar, de colecionar as memórias da minha família. Então, tudo que você vê nos meus textos, na verdade, são dados biográficos, são notas biográficas. Eles são organizados dessa forma que acaba enganando quem lê por causa dos gêneros, né, textuais nos quais a gente acaba empurrando essa biografia, né? Então, e outro aspecto, o que faz esses textos serem diferentes, na verdade, são, vamos dizer assim, estágios ou aspectos do paradigma indígena que eu tento fazer, que eu tento aplicar.
Existe um momento no nosso fazer, nosso falar da nossa história, que eu posso chamar assim de um momento histórico e político. Ele pode ser esses quatro estágios, vamos dizer assim, dessa autobiografia ou de contação de história indígena. Hoje, principalmente quando nós não estamos na aldeia, quando nós estamos do lado de fora da aldeia. E falando de aldeia, eu quero aqui mandar um abraço e citar assim, a importância da aldeia Vanuiri, a cacique Lidiane Krenak, Damasceno, na minha vida, na minha jornada, e ela me ajuda muito a pensar esses quatro estágios, né? Em primeiro estágio, primeira maneira que eu uso, o primeiro passo que eu dou para compartilhar a minha vida, a minha história, é ter essa visão histórica e política para resolver os estigmas da colonização, para autodeterminar, autoafirmar. Então, como a Rita Joe falou no início, hoje eu falo como você, eu escrevo como você, eu crio como você. Eu preciso ter um pensamento de que vários momentos não sou eu falando, mas a academia tentando falar em mim. Então eu fico lutando com esses gêneros, com esses cavalos de Troia, essas ontologias que estão tentando tomar o poder, tomar o espaço, né? Então, primeiro, eu tenho um objetivo histórico e político de buscar autodeterminação, de me livrar da colonização, das consequências da colonização. Segundo, tem um aspecto identitário nesses textos. Por isso que eles são porque eles estão compartilhando os nossos modos de ser, de saber e de fazer a nossa pesquisa. E por o terceiro aspecto, aí eu aprendi com a autora que você citou, a Linda Smith, a Linda Turiwai Smith, que ela diz que nós, em nossas práticas nossas práticas científicas, nós temos que aprender a indigenizar as ciências. Nós temos que aprender a decolonizar as ciências de uma maneira que a gente indigenize, traga maneiras de ser, de pensar, de fazer para dentro das ciências. Então, é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou trazendo nossas maneiras de ser para dentro dos textos científicos. Como o Daniel Munduruku, por exemplo, como que num texto, né, que é um texto histórico, né, que antes mesmo de muitos autores no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, de usarem esse estilo científico, o Daniel ele começou a tese dele de doutorado assim: caros parentes indígenas, depois de lhes ter comentado como o povo Munduruku viveu de forma peculiar o seu momento histórico, e etc., ele continua, né, estou aqui citando a tese dele, alguns autores no Canadá e na Nova Zelândia, eles dizem que isso é novo e é da primeira década do século XXI. Só que o Daniel escreveu isso muito antes. Em 2014, né? Da USP. Exatamente. Então, ele estava produzindo um tipo de trabalho, vamos dizer assim, científico, que ele talvez não... Eu já perguntei isso para ele não tinha ideia, ele estava reproduzindo a maneira indígena de ser, de fazer e de pensar, mas estava em consoante, harmonizado com muitos no mundo inteiro que estavam fazendo o mesmo trabalho, entendeu? Então, e por fim, o último estágio, vamos dizer assim, desse trabalho nosso, de tentar produzir alguma coisa que seja totalmente indígena, completamente indígena. Não somente o tema, o texto, mas feito por e para indígena. Eu quero dialogar com os indígenas. Então, isso é um processo, né, de processo político, é um processo identitário, é um processo de decolonização e é um processo também de emergência, né, dos povos indígenas, da sua própria ciência, da sua própria
metodologia de pesquisa, né, indígena. Perfeito, perfeito. A última pergunta, assim, faltam mais ou menos uns 20 minutos que a gente tem, mas acho que você falou muito bem, né? A gente podia ficar aqui ouvindo várias horas. É sobre o mercado Obrigado. editorial ainda. Uhum. Você coloca na sua fala um pouco antes, quando você fala que o mercado editorial brasileiro ele ainda percebe o indígena um pouco, ele muitas vezes infantiliza o indígena. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre mercado editorial brasileiro e as relações indígenas para a gente. Bom, primeiramente, como são vistas as narrativas indígenas? Elas são vistas desde o século XIX para falar somente do Brasil como Estado, né? Como Estado, como a sociedade brasileira, elas são vistas como, primeiramente, no século XIX, elas não existiam. Na verdade, grandes escritores, autores, eles do século XIX, do cânone brasileiro, eles se sentiam na obrigação de criar, inventar uma narrativa indígena inspirado nas narrativas indígenas americanas, como José de Alencar lia histórias indígenas americanas, canadenses, para tentar criar uma história, narrativas indígenas brasileiras, nativas, e com isso idealizar uma imagem de indígena que não existia na realidade. Então, essa literatura indigenista, que é chamada assim no século XIX, ela partia de um pressuposto ontológico e epistemológico de que os indígenas são incapazes de produzir sua própria história, suas narrativas, literatura, né? Então não existia literatura. Então, depois que o século XX começou, e com alguns estudos na teoria literária, essas histórias foram hierarquizadas. Existiam clássicos da literatura, o cânone, existiam as histórias folclóricas e populares, né? Depois principalmente a literatura infantil, ela nasce daí, né? De uma visão, de uma releitura dos folclores, das narrativas populares, orais, etc. E a literatura indígena seria ainda inferior a essa. Então, essa hierarquização que durou quase todo o século XX e que, por exemplo, há 5 anos atrás me fez até desistir de estudar no Brasil, fazer o meu doutorado no Brasil, quando eu fui para 2 universidades importantes no Brasil para entrevista de doutorado e eles me perguntaram se você quer pesquisar literatura indígena, mas existe literatura indígena? Professores de grandes universidades. Mas, tudo bem, você pode estudar literatura indígena, mas só que você vai estudar isso como folclore dentro da antropologia, como narrativas orais, não dentro do departamento de literatura. No departamento de estudos literários não há espaço para a literatura indígena. Então, essa insistência que ainda existe de ver a literatura indígena como menor, como não literatura, ela é uma consequência de uma ontologia colonizadora, né? Então, o mercado editorial, ele repete isso. Quando ele classifica as narrativas indígenas, que longe de serem somente para as crianças, como literatura infantil, né? Então, por exemplo, uma editora entrou em contato comigo e me disse que eles queriam um autor indígena. Aí, quando isso foi o primeiro contato, ok, ótimo, vou escrever uma narrativa. Aí depois uma outra pessoa entrou em contato comigo, que bom que você vai escrever para a gente, nós do Departamento de Literatura Infantil estamos muito felizes por ter finalmente literatura indígena com a gente. Mas como assim literatura infantil? Vocês não falaram isso para mim. Eu não queria que entrasse nessa classificação, nesse rótulo. Aí, mas só que não há espaço, tem que ser
tem que ser, essa literatura ela tem melhor aceitação como literatura infantil, etc. Então, existe no Brasil essa longa tradição de classificar a literatura indígena como infantil, não depreciando a literatura infantil, porque ela é importantíssima, e para ser sincero, eu não acredito nessa classificação de literatura infantil, literatura adulta, etc. Então, eu creio que a literatura é literatura. Eu leio diversos autores, livros curtos, histórias longas, e o que define a literatura é esse aspecto da literatura, da metodologia indígena de ser relacional. Com quem eu me relaciono quando eu estou usando a literatura? Então, se existem relações de poder, eu preciso hierarquizar a literatura. Literatura adulta, literatura infantil, literatura de terror, ou o que seja. Né? Mas se existe uma relação de confiança, existe uma relação de amor, de ancestralidade, uma relação coletiva, comunitária, de quem está lendo e usando essa literatura, se existe essa relação de respeito, né, então não tem necessidade de classificar como literatura infantil. E não tem necessidade de usar novamente essa arma de quase 200 anos, de colonizadora, de definir a literatura indígena dentro de uma jaula, dentro de um arcabouço, dentro de uma caixa que é tão limitada, né? Então, depois eu vou comentar mais alguma coisa a respeito disso, porque isso se relaciona com outro aspecto que uma autora Cree, First Nation, do Primeiras Nações canadense, ela chama Cora Pilwax. Ela comenta que, sobre os 3 R's do paradigma indígena. Tá ótimo. A gente já tem algumas perguntas aqui. A Eva Potiguar, parente, falando, essa fala é muito importante, realmente esse rótulo é fato. Né? É uma literatura indígena escolarizada, talvez, não didatizada, onde já tem discussão no próprio campo de educação sobre a ideia das divisões, né? E a pergunta de um leigo aqui, do Rafael Bastos, é se existem obras clássicas brasileiras que possam ser consideradas como literatura indígena. Acho que sim, né? Tem as teses, na verdade, eu acho que a respeito do Edson, não sei, que ele está pontuando aqui é o próprio movimento dele de não descolonizado, de não classificar literatura científica, literatura infantil, literatura. Quer falar sobre isso? Bom, eu vou redefinir clássico usando o Ítalo Calvino, um autor italiano, que ele diz que clássico é toda obra que você nunca lê a primeira vez. Então, nesse sentido, quando você lê um clássico, você está lendo de novo, porque você já leu esse clássico através de tantas outras formas, através de filmes, através de outros livros, outras histórias, por exemplo, a famosa lá autora do Bruxo, né, do Harry Potter, que ela usa uma série de clássicos para reescrever a história dela, né, as histórias que ela publicou. Então, nesse sentido, para criar um meio de campo aí de tradução cultural, toda literatura é um clássico, toda literatura indígena é clássico, porque quando ela é falada, publicada, ela já está sendo repetida. E ela foi repetida muitas vezes. Ela foi repetida por muitos ancestrais, muitas vozes, muitos lugares. Ela só está chegando a você pela primeira vez, mas considere essa história como um clássico, qualquer literatura indígena, mas esteja aberto para dialogar com os enunciadores, com os autores, com esse eu coletivo da literatura indígena. Assim você pode apreciar, né,
É óbvio que quando eu falo isso, que toda literatura indígena é clássica, eu não estou aqui colocando de lado a importância de autores como Daniel Munduruku, Olívio Jecopé, Eliane Potiguara e tantos outros nomes que são os nossos mestres, são os nossos é, é, guias, pajés da contação de história. E mais que isso, eles são os nossos mestres da tradução cultural. Como recontar essa história para uma audiência não indígena? É o que eles nos ensinam. Edson, faltam 8 minutos para encerrar nossa live. Se tem alguma coisa que o sol já acabou, Poará já está se pondo, já se pôs, né? Você tem, na língua guarani, você quer falar alguma coisa que encerrar a nossa live, sem perguntas, sem roteiro, que você acha importante? Bom, eu acho que, como a nossa audiência aqui são educadores também, e pesquisadores e parentes, eu acho importante uma mensagem que eu gostaria de passar para todos, porque a área de humanas ela foi muito influenciada por um autor francês chamado Michel Foucault, e ele disse que a maneira de você viver o século XXI uma das maneiras é através, ele estava lendo os gregos, através do autocuidado. Você cuidar de você mesmo. Eu vou contradizer ele e vou dizer que, na verdade, as ontologias indígenas, as metodologias indígenas, ela traz não a importância do autocuidado, mas a importância do cuidar do outro. Né? Então, eu gostaria de terminar falando desses 3 R's importantes da metodologia indígena, que é o primeiro, é o respeito. Respeito não significa falar educadamente, mas é falar com o outro, falar com a natureza, com os animais, com as plantas, com os povos indígenas, falar com as outras pessoas da sua comunidade, até o ponto em que você perceber que o que você sabia não vai mais prevalecer. Isso é um respeito. Segundo R é o da reciprocidade. Reciprocidade significa que quando eu faço pesquisa, estou pesquisando, eu estou buscando conhecer, escrever sobre o mundo indígena, a literatura indígena. Quem faz a pergunta não sou eu, mas o meu interlocutor. Quem apresenta as necessidades não sou eu, mas com quem eu estou trabalhando. E aí eu entro para o terceiro R, que é o da relacionalidade. Nós somos relacionais, nossa pesquisa tem que ser relacional, no sentido de que eu não sou o pesquisador e a outra pessoa, a comunidade, é o objeto da pesquisa. Não, nós temos um relacionamento. E esse relacionamento, o conhecimento é relacional, né? Esse relacionamento, ele precisa ser uma jornada sem fim. Eu preciso estar preparado para isso. Eu começo minha pesquisa com essa pessoa, com essa comunidade, isso não vai ter fim. Então, se você quer realmente fazer metodologia de pesquisa indígena, se você quer se apropriar disso num bom sentido, né? E essa foi talvez, esse é um arrependimento da Daniele, quando ela me encontrou, né? Porque eu não vejo fim para a nossa jornada. Então, a gente vai continuar se relacionando por muito, muito tempo e sempre com muito respeito e com muita reciprocidade. Então, essas minhas últimas palavras, emprestadas da nossa parente Colin Peel Wax, que é uma grande escritora e pesquisadora indígena. Lindo, Eveté. Tomara. Obrigada. Mas a gente tem um artigo específico sobre metodologia indígena, a gente pode ver em outros autores. Mais um autor indígena brasileiro é o Edson Krenak. E vocês podem jogar no Google Scholar, e, enfim. E a gente tem várias colonizações. Tem o Edson, não refratário, né? Mas tem ele no Cielo também abordando esse tema.
Muito obrigada.